todos quanto ao verbo, o testemunho de um verbo e a aplicação. Pessoal. Esse devocional que é leitura diária, hoje é quinta-feira, João capítulo 1, versículo 10 e 11. É bom a gente ler toda da manhã, a partir de amanhã a gente vai ler. Hoje a gente pode até ler esse João. Tá? Aí a gente vem pra cá pra introdução. Tem gente que não pega essa introdução aqui, mas eu já sei que de fulano lá vai acabar o tempo só aqui. Porque como é uma revista explicada, essa introdução aqui não é para ele explicar, entendeu? A introdução é só ler e pronto. Aí passa pro primeiro ponto, Jesus, o verbo divino, que é esse daqui, ó. Jesus, o verbo divino. Ela tem 1, 2, 3 pontos. Ela tem 3 tópicos essa lição, né? E o tópico 1... Aqui o 3, o 2. Mas bora ler a introdução. A introdução, ela vai citar o que a revista vai falar. É o que a lição. Tá, vai lá enquanto eu dou uma mijada. Bonito! O que tu vai fazer com isso aí? Filmacinho. Pra silenciar e a lua vai chegar e eu mostrar pureza essa camarão e os peixes Já, pode dizer você. Ih, rapaz, eu botei até na água aqui. Você é o aluno, já, bora. A introdução da nossa lição de hoje vai falar: o Evangelho de João é o livro mais lindo do mundo. Sua mensagem tem sido um instrumento poderoso nas mãos de Deus para levar multidões sem contar aos pés do Salvador. Multidões sem conta aos pés do Salvador. Após João escrever em Efésios nos anos 90, endereçado ao público geral, aos judeus e gentios, o propósito específico está em João capítulo 20 e 31. Para que creias que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para crendo tenhas vida em seu nome. Cerca de 90% do Evangelho de João é exclusivo, não é encontrado nos sinóticos, conforme você pode conferir no encarte, no quadro das passagens encontradas apenas no Evangelho de João. Extremamente, por isso, todos os temas que estudaremos são exclusivos do livro de João. Você verificará também que João não traz as parábolas, nem menciona o discurso escatológico. Não há nenhum episódio de expulsão de demônios, nem relato de cura de leprosos. Não encontramos nesse evangelho a lista dos 12 apóstolos, nem a instituição da ceia. João não faz referência ao nascimento de Jesus e seu batismo, transfiguração, tentação, agonia no Getsemane, nem a sua ascensão. Então, deixa eu filmar aí a traseira da revista.
que é a poderosa revista da escola dominical. Ô, papai, o senhor vai lendo, vai falando aí. Pai, o senhor vai falando aí que eu vou ir filmando o senhor. Tá. O primeiro tópico da lição é o verbo divino. João não começa a genealogia de Jesus como Mateus e Lucas. Isso porque seu propósito é apresentar Jesus como Deus e, como tal, o texto não apresenta genealogia alguma. O verbo eterno divino. Né? Jesus, o verbo divino, o verbo eterno divino. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Essa é a grande tese de João. Numa só sentença, o primeiro versículo do Evangelho de João declara a eternidade e a personalidade e a deidade de Cristo. João 1, 1. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele falou aqui, ó. João declara a eternidade no princípio era, que já existia, né? No princípio declara a eternidade, né? A eternidade no princípio já era porque algo que já era, Já tinha, né? já existia. Ele declara a personalidade, o verbo, ele é uma pessoa, né? E declara a deidade de Cristo. Né? A deidade, o que é? Tipo a identidade. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. A deidade. Ele está mostrando a eternidade, né? Está mostrando a personalidade e a deidade de Cristo. Ele já era, antes de tudo, ele já era. Ele era Deus e se fez carne e habitou entre nós. João pretende que todo o Evangelho seja lido à luz desse versículo. Eternidade. O que é eternidade? No princípio era o verbo. Não recusa a eternidade. Antes do princípio de todas as coisas, quando Deus começou, em Gênesis capítulo 1, versículo 1, o verbo já existia. Ele já existia antes que a matéria fosse criada e antes que o tempo começasse. E o Pai da eternidade. Ele é o Pai da eternidade. Então ele era um verbo que já existia. Antes de tudo ele já existia. Ele falou que é eternidade e agora ele vai para a personalidade. É o versículo 1, parte B. E o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. E o verbo estava com Deus, parte B. Ele estava no princípio com Deus. O verbo não é uma energia cósmica, mas uma pessoa. O verbo é Jesus. E a deidade, parte C. E o verbo era Deus. João abre seu evangelho fazendo uma afirmação categórica e insofismável da divindade do verbo. Jesus não é apenas um mestre normal, ou um mestre moral, ou anjo. Ele é Deus. Porque o verbo Tem amor aqui que diz assim, era Deus. é 1.1, versículo 1, né? É, o capítulo 1. Quer dizer C de Coríntios? Não. Isso aqui é parte C, porque o versículo tá. aqui, olha. No princípio era o verbo, parte A. E o verbo estava com Deus, parte B. E o verbo era Deus. Tá aqui, ó. Tá. Tá. A, B e C, né? Olha, tá aqui a parte A do versículo. No princípio era o verbo. Tá aqui, ó. No princípio era o verbo. Parte B. E o verbo estava com Deus.
E o verbo estava com Deus. E a parte C, e o verbo era Deus. Ah, tá. Entendeu? Deixa eu ver se não o Diego tá mandando mensagem ali.